Em tempos difíceis em que vivemos, o mundo a cada dia lança números assustadores de infectados e de mortos. Sem ser convidado, esse vírus entrou em nossas vidas, se instalou em nosso dia a dia e nos assustamos com tudo que pode vir pela frente, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, sabemos que a crise é também uma grande oportunidade para o aprendizado. Eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos que nos mostram que nesses tempos muita coisa vale a pena ser analisada e talvez mudada. Essas reflexões têm a ver com a nossa visão sobre a vida e também qual é o nosso papel diante da missão de Deus. Por que tínhamos tantos problemas de convívio antes do corona? Toda aquela divisão, discórdia em que nós vivíamos não passava de futilidade. Hoje estamos sentindo falta da convivência. Isso nos faz pensar em mudanças. Não no próximo, mas em mim mesmo. Geralmente, a falha que sempre critico pode ser uma necessidade pessoal de reforma naquele assunto. O diabo fechou portas de edifícios. Deus abriu uma igreja em cada casa. Quantas pessoas foram alcançadas através das centenas de transmissões e lives como estamos tendo hoje? Posso arriscar que a nível de alcance mundial estamos indo mais além do que quando as igrejas estavam lotadas. Hoje, através da mídia social e da internet, podemos conectar pessoas que talvez nunca entrariam em nossas igrejas, mas que entram todos os dias no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não se esqueça que a profecia diz que o evangelho será pregado a todas as nações. Não confunda com a aceitação por todos. Não existem igrejas fechadas. O reino de Deus não tem portas. O inferno tem portas. Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quem está em defesa é o diabo, por isso que são necessárias as portas. A igreja continua aberta, sem paredes, continua no ataque, nada segura o movimento do corpo de Cristo. A missão de Deus continua avançando porque o coração das pessoas nunca estiveram tão abertas ao verem algo que faça sentido do que em nossos dias. Igrejas são pessoas, por isso a igreja avança mais do que nunca em tempos de coronavírus. Daremos mais valorização à celebração em público. Isso mesmo, é assim que eu chamo o fato de irmos à igreja. Antes, qualquer outro compromisso parecia nos tirar dos cultos da igreja, não é mesmo? Hoje nós vemos quanto isso faz falta. Como diz Hebreus, é muito bom congregarmos. Quando vamos à igreja, celebramos em adoração, de forma pública e conjunta, aquilo que Deus tem feito por nós, em nós e apesar de nós, durante os outros dias da semana. Foi assim em toda a história. O templo, o santuário, era um local onde as pessoas compareciam para celebrar através do sacrifício diário ou nas festas anuais a bondade e a misericórdia de Deus por eles. Descobrimos que frequentar a igreja não deve ser a maior demonstração que você é um cristão. No mundo ocidental, ser religioso se resume ao fato de se frequentar 3 horas de culto por semana, enquanto as outras 165 horas semanais do meu tempo mal pensava em testemunhar, não dava tempo. Em tempos de coronavírus, estamos aprendendo isso. Você deve mostrar quem é você quando você sai da igreja, não lá dentro. Lá dentro é muito fácil e cômodo dizer que você ama Jesus. E agora, com as portas do edifício fechadas, você é chamado a repensar e resgatar o senso de ser a mensagem, de ser o testemunho vivo para os outros. Já pensou nisso? Veremos uma igreja que entenderá o valor de se misturar com pessoas depois de várias semanas de isolamento social. A humanidade estará com uma carência ainda maior de um abraço e um toque verdadeiro de amor e serviço. Temos que enxergar nisso uma oportunidade de sermos ainda mais relevante após a pandemia. Se sairmos da quarentena para esquentarmos ainda mais os bancos que eram tão bem aquecidos todas as semanas, quando os prédios estavam abertos, falharemos no cumprimento do ID. Depois destas grandes necessidades que passamos de usar a internet para anunciar o Evangelho durante o Covid-19, vemos uma igreja mais moderna, preparada e conectada para alcançar uma sociedade, uma geração super dependente da conexão em velocidade das redes sociais. Quando terminar o isolamento, o evangelismo digital terá avançado mais do que nunca. Com templos fechados, é o momento da igreja resetar algumas práticas e ações que já não são relevantes para um século chamado XXI.
Devemos aproveitar essa fase para reiniciarmos algumas coisas que há séculos estamos fazendo da mesma forma que talvez fosse interessante reavaliar a sua relevância. Enquanto estamos ansiosos para a gloriosa segunda vinda de Jesus Cristo, muitos povos ainda não ouviram nem sobre a primeira. O coronavírus se tornou um assunto mundial e praticamente todos os países sentiram seu impacto. Em 3 meses, o mundo se curva diante de um inimigo invisível e que não pode ser parado. Segundo a profecia bíblica, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a terra, trazendo a chuva serôdia para a grande colheita que Deus fará de todas as nações. E o que nós estamos fazendo para preparar esse solo? O vírus que se encontra por aí nos mostrou que não estamos preparados para muitas coisas que ainda virão. Deus, em sua misericórdia, nos permite tirar lições e nos dá a oportunidade de buscarmos uma melhor preparação mental e espiritual para dias muito mais desafiadores que nós teremos aí e viveremos nos últimos dias antes da vinda de Jesus. Estamos em treinamento e quem nos ensina é uma professora chamada necessidade. Certamente sairemos dessa mais fortes, fortalecendo músculos espirituais e morais para nos levantarmos durante um tempo em que muitos se prostrarão no futuro. Eu não sei se você concorda com tudo o que eu falei, mas uma coisa eu sei: se sairmos dessa crise da mesma forma ou pior do que quando entramos nela, alguma coisa está errada. Depois que tudo isso acabar, eu quero ser a mudança que desejo ver no mundo. Afinal, o único ponto positivo no sofrimento são as lições que tiramos em tempos tão difíceis que na bonança sequer pararíamos para pensar nelas. Pense nisso.